são as mensagens em que a operadora comunica, faz algum tipo de troca de informações com o beneficiário, tá? Ela essencialmente possui três mensagens. Os envios de dados de utilização, que algumas operadoras chamam de extrato, né? Então, eu mando para o beneficiário, por exemplo, que ele passou no dia tal, num prestador tal, e realizou uma consulta, o exame tal, dependendo da operadora, informa lá qual é o valor que foi pago para aquele prestador, se tem coparticipação, ele indica também. Então, tudo isso acontece através do envio de dados de utilização, da mensagem envio de dados de utilização. Mesma coisa, tá, gente? O mesmo conceito de todas as mensagens. Quero saber o que vai no campo. Vai lá no conteúdo de estrutura, identifica a mensagem, identifica os campos. Informações acerca de negativa. Tem algumas questões que, para a operadora comunicar ao beneficiário, ela precisa seguir uma série de requisitos para informar essa negativa. Está na mensagem de informações acerca de negativa de autorização. E, por último, informações acerca de procedimento de parto. É aquela exigência da ANS que o beneficiário quer saber, dentro da rede dele, qual é o percentual de parto cesáreo de cada um dos profissionais que pertencem à rede credenciada. E ali a operadora tem que devolver para esse beneficiário, dizendo assim, olha, o prestador Alexandre, por exemplo, ele faz 33% de parto cesárea nos casos que ele atendeu aqui na operadora. Então, essa é uma mensagem que acontece e também tem que seguir alguns requisitos que estão previstos no padrão TIS. Agora nós vamos falar das mensagens entre o operador e a ANS. Bom, é o envio de dados para a ANS. Esse é o nome da mensagem. Da mensagem não, do capítulo das mensagens, né? É o processo que as operadoras enviam as informações assistenciais prestadas aos beneficiários para a ANS. Tem uma série de obrigações que as operadoras têm que seguir, que elas encaminham essas informações para a ANS. E o padrão TIS, ele tem uma relevância imensa aqui, né? Eu diria para vocês que é como se eu não fizesse o começo certo, eu muito provavelmente não ia conseguir fazer aqui essa parte final. E essa parte final, ela é obrigatória. Se eu não fizer, eu inclusive corro o risco de ter sanções. Algumas características importantes. As mensagens para a ANS são todas eletrônicas, não tem papel. Então, todas essas mensagens aqui são totalmente eletrônicas. A ANS, não só para esse processo, mas para vários deles, ela fala o seguinte, olha, guardem aí a documentação, se eu precisar de alguma informação, eu vou aí, requisito, aí você me manda. Né? O padrão TIS também tem essa característica. Então, como é o processo? As operadoras recebem as informações dos prestadores, processam essas informações e, no final desse processo, encaminha para a ANS. E inclui nesse envio para a ANS o que a gente chama de rede indireta, desculpa, gente. O que a gente chama de rede indireta, né? Que eu não sei se é um termo comum para todos vocês, é como se eu alugasse a rede de uma outra operadora. Vou dar um exemplo bem característico, principalmente aqui de São Paulo, a Unimed. Então, se eu alugo a rede da Unimed, os meus usuários utilizam a rede da Unimed, eu também preciso mandar para a ANS essas informações assistenciais, tá? E quais são as mensagens que existem dentro dessa relação aí? A primeira dela, informações dos procedimentos e itens assistenciais. Essa é a mais comum. Imaginem os modelos de conta aberta, tá? Que é aquele que vem as diárias, as taxas, os materiais, os medicamentos. Então, cada um dos atendimentos, ele vem aberto, ele vem descrito ali todos os itens que foram cobrados. Este tipo de mensagem, ela acontece dentro esse tipo de troca acontece dentro dessa mensagem, que são as informações e procedimentos e itens assistenciais. Eu não lembro se esse número mudou, mas era em torno de 95% das mensagens estão dentro desse pacote aqui.
O segundo tipo são as informações de valores pré-estabelecidos. São alguns modelos de pagamento que eu não tenho acesso aos detalhes do atendimento. Então, no exemplo que eu dei aí da Unimed, eu contratei a Unimed para prestar serviço para minha rede, mas ao invés de ela me mandar os atendimentos para eu lançar, eu pago para ela uma mensalidade ou algo do tipo. Então, tem um local, uma mensagem para que eu informe isso para a ANS. Outro tipo de mensagem que tem, quando eu forneço um material ou um medicamento diretamente para o beneficiário. Então, tem lá uma mensagem específica para eu colocar isso lá para o envio lá para a ANS. Informações de outras despesas residenciais seriam algumas situações que não estão previstas nessas anteriores, né? Qual a ideia da ANS no final desse conjunto de mensagens aqui? Ela quer chegar lá no final do mês ou no final do período e bater todas as mensagens que a operadora enviou e confrontar com o DIOPS. Lembra o que é o DIOPS? Que é aquele processo do envio das informações financeiras. Então, ela quer entender o seguinte, ó, tudo que a operadora me mandou aqui no padrão TIS, na mensagem, bate com o total financeiro que ela me informou, isso está consistente? Quando isso não está consistente, ela emite um relatório lá falando que é... Puxa, fugiu o nome, hein? Mas eu vou explicar o que que é. É um percentual de consistência com DIOPS. Então ela fala assim, ó, você mandou 80% do DIOPS aqui nas mensagens do padrão TIS. Você mandou 80, 90, 50, aí depende da mensagem. Quanto menos você mandar no padrão TIS, isso dispara na ANS um alerta e ela pode inclusive fazer uma direção ou uma fiscalização ou até instituir uma direção para ver o que está acontecendo. Então, você precisa, a última informação que eu tive na ANS, ela aceita até 90%. Menos que isso, acende lá o alerta para ela. E a ANS também envia algumas informações para as operadoras. E ela chama isso de monitoramento da qualidade dos dados. Então, vou dar um exemplo, esse que eu comentei. Ela emite um relatório lá dizendo quantos por cento você está em desacordo entre o monitoramento TIS e o DIOPS. Ela envia, por exemplo, também outro que é a qualificação do CIB. Ela também emite os relatórios de qualidade do monitoramento TIS. Então, tem uma série de mensagens que ela responde para a operadora e, em regra, ela tem esse papel de apontar como estão os seus dados em relação ao que a ANS espera que você envie, né? Essa caixinha lateral aqui, ela está relacionada com as informações de procedimentos e itens assistenciais. Por que que eu destaquei? Porque ela é uma condição nova que veio na 4.1, que é você informar os modelos de remuneração. E isso trouxe algumas questões importantes, né? Antigamente, quando era um pacote, eu tinha dificuldade de informar isso no padrão, porque ele, na verdade, não é um valor pré-estabelecido, né? E aí você acabava jogando como outras despesas assistenciais, tinha gente que não mandava, tinha gente que mandava como dentro da mensagem de procedimentos itens assistenciais, mas jogava como um código de tabela própria, enfim, era bastante confuso. E a ANS não conseguia ter uma clareza disso. Então ela criou esse campo que chama formas de pagamento e ela estabeleceu, você vai me informar quando for um pacote e você vai me dizer que tipo de pacote que é essa remuneração. E aí tem aqui, ó, aí é igual aquilo que eu falo para vocês da tabela de domínio, né? Se você entrar lá nos modelos de remuneração, um é pagamento de evento e procedimento, dois, pacote, itens assistenciais, orçamento global, capitation, Alexandre, DRG, bundles e Alexandre, bundles por condição clínica. E aí você consegue fazer essa definição lá dentro da mensagem, informando para a ANS o que
aquilo significa em relação ao que você está enviando. E aí essa mensagem aqui que eu acho que foi um oportunismo da ANS que ela acabou jogando. O que que ela fala? Simplesmente ela fala assim, olha, independente se houve troca eletrônica entre o operador e o prestador de serviço, se o beneficiário quiser, o profissional solicitante ele tem que entregar para ele em papel as solicitações de exames, terapias ou internação. É só isso. Não tem nada de eletrônico, é uma observação e eu acho que ficou até meio solto dentro do padrão. Mas, enfim, eu trouxe aqui porque está lá no conteúdo organizacional. E essa daqui são as mensagens, e aí a explicação ali mais detalhada de cada uma delas, tá? Tudo isso eu tirei lá do componente organizacional, e aqui você tem cada uma detalhada das que eu comentei com vocês, tá bom?